Seria o livro dos Mormons, seria os escritos de Ellen White, seria então a Bíblia, a tradução Novo Mundo, usada pela Testemunha de Jeová, ou o Alcorão, livros inspirados. Pois é, será que eles estão em pé de igualdade com a Bíblia? É sobre isso que nós iremos falar na nossa aula de hoje. E eu quero convidar você para a nossa última aula da Escola Bíblica aqui no seu canal EBD Explicada 2.0. Tenho certeza que será uma bênção, que será de grande envergadura espiritual, que será de grande aprendizado, e eu conto com a sua presença. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu like, é importante para que esta palavra possa alcançar mais vidas, tá bom? A nossa temática, na verdade, é tratando sobre a perseverança na fé em Cristo. Mas iremos então ver em que nós precisamos perseverar e o que é esta fé também que nós devemos perseverar. E eu quero convidar você para que juntos possamos ir para mais uma aula para o nosso crescimento espiritual. Queridos irmãos, hoje nós iremos para a aula de número 13. Aula de número 13 é a última lição do nosso primeiro trimestre do ano 2025. E na aula de número 13 nós iremos falar sobre a perseverança da fé em Cristo. E claro, nós iremos aqui entender o que é perseverar. Não confunda a lição de hoje com a perseverança dos santos, que é uma doutrina dentro do campo soteriológico, que fala sobre aqueles que perseveram em sua salvação, perseveram na sua fé em Cristo e então são salvos em Jesus. Ou seja, eles estão guardados em Cristo Jesus, de tal forma que o mal não lhes pode tocar, ou eles não irão então se desviar da palavra de Cristo, do Evangelho e da verdade. Tem uma relação? Sim, tem uma relação, mas nós queremos falar aqui sobre a perseverança da fé em Cristo, mostrando a necessidade da igreja perseverar no conjunto de doutrina que foi discutido, inclusive, durante todo esse trimestre. É importante que a igreja persevere nesse conjunto de doutrina. Não abra mão por absolutamente nada. Nós precisamos estar firmes naquilo que nós cremos. A fé aqui não é simplesmente crer, mas é o conjunto de doutrina que nós cremos. Então é a perseverança na doutrina em Cristo, é a perseverança no conjunto de doutrinas em Cristo. E aonde está o nosso conjunto de doutrinas? Está na tradição? Está no discurso oral? Está nos usos e costumes? Não. Nosso conjunto de doutrina está na palavra de Deus, ok? Nosso conjunto de doutrina está fundamentado exclusivamente na palavra de Deus. E nós iremos discorrer muito sobre isso aqui, pontuando do porquê a nossa fé está afirmada na palavra. Não é no livro dos Mormons, não é na tradução do Novo Mundo, uma tradução adulterada, feita pela Testemunha de Jeová. Não é também no Alcorão, também não está fundamentada nos escritos de Ellen White, certo? Com todo respeito àqueles que acreditam e colocam esses documentos em pé de igualdade com as escrituras, com todo respeito, nós não cremos assim, não defendemos assim, nós oramos, nós apresentamos aqueles que assim pensam para que possam chegar ao conhecimento da verdade, possam despertar dos seus erros, possam sair deste caminho herético e possam conhecer de fato a verdade que há em Cristo Jesus. Então, queridos, nossa fé está fundamentada na palavra de Deus, está fundamentada nas Escrituras. E é sobre isso que nós iremos então falar, é sobre isso que nós iremos discorrer na lição de número 13. Nosso texto áureo, que está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, lembrando aos irmãos que para estudar é importante que você esteja com a Bíblia nas mãos, é importante que você esteja com a sua lição também em mãos, e é importante que você também possua aí caneta,
possua aí papel, tá bom? Para que você possa fazer as suas devidas observações. É importante que você esteja munido para estudar a nossa lição, estudar a palavra de Deus, ok? De Bíblia na mão ou de lição na mão, abra aí a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 19, que é o nosso texto áureo da lição de hoje, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva aplicada em seu coração. Veja que Pedro, que escreve uma carta também de cunho, inclusive, apologético, defendendo também a verdade e se colocando na contramão dos falsos mestres, dos falsos profetas, mostrando, inclusive, as suas doutrinas e também a sua ruína. E aqui ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Aqui está fazendo referência ao Antigo Testamento, que foi escrito por profetas. Moisés foi profeta, escreveu o Pentateuco. Nós temos Josué, que também está dentro dos livros proféticos, dentro da divisão da Bíblia hebraica. Nós temos Samuel, que escreveu primeiro e 2 Samuel e possivelmente o livro de Ruth. E a gente poderia citar aqui tantos outros livros que foram escritos pelos profetas. Então veja que estamos muito firme, né, a palavra, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Devemos estar sempre observando para esses escritos como uma luz que alumia em lugar escuro. Então, neste mundo, neste sistema organizado contra Deus, onde tudo é trevas, nós devemos estar com os nossos olhos bem abertos, olhando exclusivamente para a palavra de Deus, para a luz que alumia este lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva aplicada em nosso coração. Que nosso coração esteja claro, esteja na luz, porque nós temos aí a palavra de Deus, como diz o salmista, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A nossa verdade prática diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Olha que interessante, a expressão Bíblia Sagrada, aqui na nossa verdade prática, refere-se aos 66 livros que nós temos no nosso exemplar da Bíblia Sagrada, que está na nossa Bíblia. Os 66 livros, os livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, os evangelhos e também as epístolas pastorais, as epístolas gerais, todas elas é o que nós chamamos então de Bíblia Sagrada, essa coleção de livros. E nosso autor foi muito pontual em dizer que é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta. Então veja, a nossa vida, ela é aferida, ela é medida por este único instrumento, no que diz respeito à nossa vida moral, no que diz respeito à nossa vida espiritual. Nós pautamos a nossa vida pela palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Torna a dizer, é importante a gente repetir isso, mentalizar isso, internalizar isso, tendo em vista que é muito comum as pessoas se desviarem desta verdade e começarem a aplicar na sua vida ou a seguir ou ser guiado por outros instrumentos, a ser guiado por outros viés. Mas o verdadeiro cristão, o cristão autêntico, ele tem como única regra de fé e prática a palavra de Deus. E é isto que diferencia o cristianismo autêntico de todas as outras religiões ou de seitas ou até mesmo de
religiões heterodoxas ou religiões que seguem conjuntos de doutrinas heréticas que vai na contramão dos princípios da palavra de Deus. Então a nossa vida, ela é fundamentada no que diz respeito a todos os aspectos, em especial moral e espiritual, é estabelecida, é medida pela palavra de Deus. A nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, diante da nossa pátria, diante da família, está pautada na palavra de Deus. Nós respeitamos a Constituição, mas entendemos que a Bíblia Sagrada está acima da Constituição. Nós respeitamos a Constituição, em especial naquilo que está debaixo da autoridade das Escrituras. E graças a Deus nós temos uma Constituição que dá essa liberdade. A Constituição nos diz que nós somos livres para professar a nossa fé, nós somos livres para cultuar ao nosso Deus, e nós entendemos que a nossa única regra de fé e prática é, então, a palavra de Deus, ok? Ela é quem rege a nossa conduta diante de Deus, ela é quem rege a nossa conduta diante da sociedade, ela é quem rege a nossa conduta em nossa pátria, em nosso país, e também ela é quem rege a nossa conduta em família. Amém, queridos? A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 17, ao verso de capítulo 3, verso 10 ao verso de número 17, que diz assim: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas, de todas elas. Nós temos ainda o verso de número 12, diz assim: Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Versículo 13: Mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí diz assim o verso 14: Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Aqui nós temos a nossa leitura bíblica. Inclusive, irmãos, nosso autor, ele vai trabalhar bem esse texto aqui, que será aqui, inclusive, a base para os tópicos que virão. Vamos então aqui para o nosso objetivo. Nós temos 3 objetivos na nossa lição de hoje. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Em segundo lugar, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. Nunca devemos, irmãos, achar que já alcançamos ou que já sabemos de tudo. E em terceiro lugar, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Alguém já disse que o pastor, o pregador, ele precisa estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra, ou seja, precisamos estar atualizado do contexto em que nós vivemos, para que possamos então, a partir do texto bíblico, a partir das Escrituras, dar resposta à nossa época, à nossa geração, ok? Pregar, ensinar não é apenas fazer exposições do texto sagrado, mas é linkar também com a atualidade. É linkar com o momento em que nós estamos vivendo, é aplicá-lo para o momento atual. E para isso, o pregador ou o ensinador precisa conhecer tanto do texto bíblico, como também conhecer a realidade onde ele está vivendo e linkar, então, o texto com o presente, trazendo as devidas aplicações para o nosso crescimento espiritual, tá bom? A nossa lição,
vai nos trazer como introdução. Eu quero chamar aqui a sua atenção, se você possui a sua lição aí, abra a sua lição, a lição de número 13. Nosso autor traz o seguinte: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados, como por exemplo, o islâmico, eles têm então o Alcorão, o islamismo tem o Alcorão. Nós temos, por exemplo, os Mormons, além da Bíblia, eles usam também os livros, o livro chamado Livro dos Mormons. Nós temos também, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que além de usar, eles usam, né, a Bíblia, a tradução Novo Mundo, que na verdade é uma tradução bem peculiar deles, fazendo as alterações para que o texto se adeque ao seu conjunto de doutrina, e tantos outros que seguem desta mesma natureza. Não tem a Bíblia como uma única fonte de fé e prática. Então, no cristianismo, diferente destas religiões, no cristianismo a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Não é o estatuto da igreja, não é o conjunto, a declaração de fé, por exemplo, da igreja, embora ela esteja diretamente fundamentada nos textos bíblicos, é um conjunto de doutrina, ou a explicação dela, ou de forma detalhada aquilo que nós cremos, mas está passível de erro. Então, portanto, a nossa única regra de fé e prática, irmãos, é a Bíblia. Não é o estatuto da denominação, não é o conjunto de doutrinas desenvolvidos pelos teólogos daquela denominação, até porque quando a gente tem dúvida, a gente confere se aquilo está coerente com as Escrituras. Então, a autoridade bíblica, a Bíblia, ela é uma autoridade, ela é autoritativa porque ela deriva, a sua origem é Deus. Então, ela vem de Deus, que inclusive nos permite chamar Bíblia de Palavra de Deus. Nós chamamos a Bíblia de Palavra de Deus porque ela é inspirada por Deus. Embora Deus não tenha escrito a Bíblia, Jesus não tenha escrito a Bíblia, ela é escrita por homens que foram inspirados por Deus a escreverem as palavras que Deus então os inspirou a escrever. Portanto, como diz Crisóstomo, nós cremos, irmãos, que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Nós cremos na inspiração de cada palavra. Nós cremos na inspiração de cada sílaba. Ela é importante. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos estudá-la minuciosamente. Nós precisamos estudar versículo a versículo, palavra por palavra, porque elas foram dadas pelo Espírito Santo e ela é importante para a nossa compreensão. Então, isso encerra a superioridade das Escrituras como plena, ou seja, ela é plena, total, garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mesmo mais do que as Escrituras. Então veja, o nosso autor, ele pontua que, embora haja aquela classe religiosa ou aquele grupo religioso que tem a Bíblia como autoridade máxima, superior, a Bíblia como autoridade divina, palavra de Deus, há, no nosso tempo, também aqueles que, embora se identifiquem como evangélicos, se identifiquem como seguidores de Cristo, que creem em Deus, mas não tem como base de fé, não tem como fundamento a sua fé a palavra de Deus. Eles, infelizmente, reivindicam indevidamente outros escritos, seja de um profeta, seja de alguém importante dentro do seu grupo religioso, como inspirados, o que vai na contramão daquilo que nós cremos na palavra de Deus ou naquilo que nós acreditamos ser de fato a autoridade que deve reger e governar a nossa vida. O nosso autor, ele então pontua no primeiro ponto: diante das heresias é preciso perseverança. Então veja, diante das distorções que é feita
ao texto sagrado ou até mesmo ao desprezo com o texto sagrado, é necessário que nós venhamos perseverar na doutrina, perseverar na nossa fé. Irmãos, há aqueles que distorcem o texto, há aqueles que omitem o texto e há aqueles então que acrescentam no texto. Todos eles estão errados. Quando nós vamos para a Bíblia, não devemos tirar, não devemos distorcer, não devemos aumentar. Nós devemos crer naquilo que ela nos diz. Nós devemos fazer a nossa interpretação gramatical histórica e cultural e então fazer esta análise e extrair o sentido do texto aplicando para a nossa vida. Não podemos jamais colocar no texto, tirar do texto e omitir o texto, porque isso estaria aí incorrendo, então, em negar a autoridade e a infalibilidade da palavra de Deus. Essas três coisas é muito peculiar aos falsos mestres. Eles distorcem o evangelho, eles distorcem a Bíblia, ou eles omitem a Bíblia, ou eles acrescentam na Bíblia. Por que eles distorcem o texto? Para adequar o texto às suas cosmovisão de mundo. Por que eles omitem o texto? Porque eles não querem que aqueles textos que são evidentemente claros acerca de uma determinada verdade seja ensinado ou falado para não contrariar aquilo que eles defendem. É por isso que há algumas denominações, algumas religiões que não têm qualquer interesse que os membros da sua religião eles estudem, pesquisem, leiam a Bíblia ou leiam a Bíblia sem ser com as lentes que eles passam. Você sabia que tem grupos religiosos que diz que a Bíblia só é corretamente interpretada à luz do texto que eles fizeram, na luz do texto que eles criaram como regra de interpretação? Isso nos priva da liberdade, então, de conhecer de fato o texto. De fato, aquela verdade que a gente já conhece, irmãos, que o conhecimento também ele liberta. Então, há pessoas que têm medo que os seus membros, que as pessoas busquem conhecimento, talvez por causa que eles não querem que elas sejam libertas. Há denominações que proíbem que os seus membros leiam livros de outras religiões ou livros que não sejam publicados exclusivamente dentro do seu grupo religioso. Desta forma, faz com que os seus fiéis conheçam apenas um único viés, conheçam apenas um único lado, conheçam apenas tem uma leitura viciada do mundo, uma leitura inclinada por causa desta forma de compreensão. Então, irmãos, é muito comum que eles distorçam e que eles omitam. E também há aqueles irmãos que acrescentam. Eles vão além do que o texto diz. Eles vão além do que está escrito. Eles vão além do que a Bíblia está falando. Alguém já disse que aonde a Bíblia se cala, nós não podemos ter ouvido. Ok? Se a Bíblia se cala, você não tem mais o que falar. E se alguém fala no silêncio da Bíblia, acrescentando ou modificando, nós não devemos ter ouvido para este discurso, compreende? Então, queridos, os falsos mestres, inclusive a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, a carta a Tito e as epístolas de Pedro, as epístolas de João, de Judas, também têm um cunho apologético. Embora as epístolas de Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, sejam conhecidas e corretamente como epístolas pastorais, da mesma forma a carta a Tito também é conhecida como epístola pastoral, nós devemos entender que ela também tem dentro de si um cunho apologético. E você percebe que a apologética que Paulo faz aqui, ele faz inclusive refutando as ideias heréticas dos falsos mestres. São refutações às heresias contra as fábulas ou genealogias intermináveis. Irmãos, naquela época já havia pessoas que confundiam os irmãos, tentando fazer ali
uma exegese dos textos e buscando ali chegar a achar, né, o início de alguma coisa ali no que diz respeito à genealogia interminável, nunca chegava no fim. E aí você vê então que eles seguiam as fábulas, ao invés de se apegarem à palavra de Deus, eles seguiam então as fábulas, as invenções, as imaginações de homens cujo propósito não era de fato servir ao Senhor. E Paulo vai orientar, inclusive lá na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 20, Paulo fala sobre algo muito interessante que eu quero compartilhar com você, o versículo. Abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, olha o que diz. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Perceba, olha as coisas que Timóteo deveria evitar. Falatórios inúteis. O que seriam falatórios inúteis? São conversas e diálogos ou discussões teológicas que não levam a lugar nenhum. Inúteis aqui é vã, ou seja, é algo vaidoso, que não chega a determinado lugar, que não conclui absolutamente nada, que pelo contrário só levanta poeira, faz cortina de fumaça, traz apenas uma narrativa, mas não mostra fatos. Então, Paulo está dizendo, evita falatórios inúteis. E ele diz ainda, evita também falatórios profanos, ou seja, concepções, ideias que chegam a manchar a imagem do Evangelho, a imagem de Cristo, que não traz edificação. Ele também fala aí as contradições, evita as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, ou chamam de doutrina. Aqui nós temos o embrião já do gnosticismo. Ou seja, nós temos aqui já Paulo combatendo o pensamento gnóstico, que é aqueles que julgavam ter um conhecimento sobrenatural, um conhecimento além do natural, um conhecimento salvífico em detrimento dos demais, e Paulo já está combatendo. Cuidado, evita aqueles que falsamente chamam de conhecimento, contradições dos quais eles chamam isso de ciência. Então, muito cuidado com relação a isso. Então, Paulo vai combater, coisa que mais tarde, né, quando o gnosticismo vai ganhar mais força, você vê que Irineu de Leão, em 135 a 204 depois de Cristo, ele vai combater no seu livro Contra as Heresias, ele vai combater então este conhecimento ou esse ensinamento gnóstico. Então o apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos. Primeiro, ele está combatendo os gnósticos de sua geração, o embrião ali do gnosticismo que já está nascendo ali em Paulo, na época de Paulo. E nós temos também aí o combate às heresias judaicas. Alguns judaizantes que haviam declarado a fé em Jesus ou que estavam querendo perturbar a igreja do Senhor com doutrinas e com ensinamentos judaicos. Eles queriam inclusive judaizar o cristianismo. Nós não estamos muito distante disso. Você vê hoje pessoas em pleno século XXI, apesar de todo o conhecimento que nós temos da Bíblia e do acesso que nós temos ao conhecimento, o conhecimento está à distância de nós de um clique, de um passo, mas ainda assim há aqueles que, infelizmente, eles querem trazer costumes judaicos para a igreja cristã. Aí você vê pessoas usando kippá, pessoas usando a estola sacerdotal, você vê a arca da aliança dentro da igreja, você vê óleo, né, por tudo que é lá dentro da igreja. Você vê então o batismo, para ser mais autêntico, tem que ir lá para Israel, batizar no Rio Jordão e tantas outras coisas que são trazidas do judaísmo para dentro do cristianismo por aqueles que querem judaizar a igreja. Isso, irmãos, não tem qualquer cabimento, está fora de qualquer compreensão sadia, íntegra e real daquilo que fala realmente o Novo Testamento. Então, naquela época já havia aqueles que se identificavam como doutores da lei, mas Paulo chama-os de falsos doutores da lei, que é os da circuncisão, já estavam pregando ali a prática da circuncisão. Irmãos, você acredita que tem hoje ainda denominações que estão praticando a circuncisão dos seus fiéis como um símbolo da aliança com Deus? Você acredita nisso? Pois é, ainda é uma realidade presente. Também
né, Paulo está ali combatendo as fábulas judaicas, conforme a gente vê em Tito capítulo 1, versículo de número 14. Então, Paulo faz referência aqui a esses falsos mestres. Aí nós temos ainda, irmãos, nós temos ainda a experiência apostólica. Aqui o apóstolo Paulo faz algumas menções que nos remetem então à sua primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé eles são enviados pela igreja de Antioquia, e eles então pregam em diversas regiões, fundando igrejas, fundando então ali congregações. Então Paulo, ele fala que naquela época já era tempos difíceis e as perseguições já eram uma realidade na vida da igreja. O próprio Paulo foi por diversas vezes perseguido, ameaçado de morte, sofreu diversos atentados de morte por causa daqueles que perseguiam a fé, que perseguiam o caminho. É verdade que Timóteo ele só vai integrar a comitiva paulina na sua segunda viagem missionária, quando Paulo passa novamente agora para saber como estão os irmãos. Aí a Bíblia diz que ele passa também Listra e ali na sua segunda viagem missionária ele leva o jovem Timóteo. Provavelmente Timóteo conhece Paulo na primeira viagem missionária, mas permanece lá na sua cidade, permanece com a sua avó, permanece com a sua mãe, mas na segunda viagem missionária Timóteo estava maduro o suficiente agora para acompanhar o apóstolo Paulo. Então ele vai com Paulo agora ao campo missionário. E isso acontece também diversas perseguições, tanto para Paulo como para Timóteo, ambos vão sofrer, né, essas perseguições. E veja que é, Paulo e Timóteo, eles foram inclusive testemunha ocular daquilo que a igreja estava passando pelas mãos dos que estavam ali já desenvolvendo a teologia gnóstica e aqueles que estavam ali tentando judaizar a igreja. Então veja que essas perseguições que eles viveram ali naquelas regiões, sem dúvida, eram perseguições estas que estavam ameaçando a fé dos irmãos. Então o autor da lição ele diz assim: isso aconteceu depois dessas perseguições e Timóteo nessa época ainda não fazia parte da comitiva paulina, contudo deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente e sem dúvida membro da igreja. Então tudo que Paulo está falando aqui sobre os gnosticismos, sobre os os judaizantes, são coisas que Paulo e a sua mãe, a sua avó, provavelmente presenciaram também, pois eles eram membros da igreja de Listra. Então nós temos, irmãos, ainda, né, o autor, ele pontua isso nos versículos 9, no versículo 10 e versículo 11, que diz assim, leia aí comigo, se você puder agora, capítulo de número 3, verso 10 e verso 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, ou seja, Timóteo tem acompanhado, né, Paulo nas suas viagens, possivelmente tem visto ali a maneira como Paulo se conduzia, tem visto a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Paulo está mostrando para Timóteo, esse jovem obreiro, aquilo que ele passou, que ele enfrentou, e o Timóteo é testemunha ocular dessa experiência de Paulo, que sofreu perseguições e muitos sofrimentos que ele enfrentou nestas cidades onde ele passou pregando o evangelho. E Timóteo poderia olhar para Paulo e ver qual era o seu ensino, qual era a sua conduta, qual era o seu propósito, qual era a sua fé, a sua paciência, o seu amor e a sua perseverança. Irmãos, não há discipulado mais poderoso do que aquele que nós aprendemos a partir da conduta do nosso líder. Eu posso ensinar aqui 1 milhão de palavras para vocês, mas o que de fato vai tocar e influenciar o seu coração não é simplesmente aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. É a conduta que eu tenho, é a perseverança que eu possuo. Isso sim vai deixar uma marca profunda no seu coração e no coração daqueles que nos acompanham. E aí nós temos também o versículo de número 12. Esse versículo que é muito importante para a nossa
meditação também na lição de hoje, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É interessante que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você viu como foi a minha trajetória. Você sabe como eu sofri perseguições em Antioquia, em Listra, em Icônio. Você sabe, você viu, presenciou o meu sofrimento, as minhas perseguições. E deixo claro para você, não estou aqui ocultando. Paulo não maquiou, irmãos. Paulo não apresentou para Timóteo uma vida fácil. Paulo já deixou claro para ele, dizendo, olha, no versículo 12, na verdade, entenda que todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições ou serão perseguidos. A expressão aqui, querer, né, entendendo aqui então essa expressão, que é usada pelo apóstolo Paulo, essa expressão querer é o verbo grego telor. Esse verbo significa desejar. Este verbo que está, então, no presente, ele está no presente, mas ele também é um verbo ativo, que está também aqui substantivado, né, por causa do artigo, né, que aparece aqui no texto grego. Então você vê que este termo significa, por estar no particípio presente do indicativo, isso mostra então que esse querer é um querer continuamente, é um querer permanente, é um querer contínuo. Esse versículo, inclusive, ele pode ser traduzido por os que querem, aqueles que querem continuamente seguir a Cristo. Ele pode ser traduzido assim, os que continuamente desejam seguir a Cristo. Ou os que estão sempre querendo seguir a Cristo. Paulo está dizendo, sofrerão perseguições. Então, aqueles que querem continuamente seguir a Cristo, eu achei muito interessante também a colocação feita pelo nosso autor. Ele diz aqui na nossa lição, ele explica o seguinte, que aqui é mais do que um desejo. Ele diz que é um propósito de coração, é uma vida com propósito, é sofrer por causa do Evangelho, então você ter como propósito de vida seguir a Cristo. Aqueles que têm como propósito de vida seguir a Cristo e continuar vivendo em Cristo, estes sofrerão perseguições, diz aqui o texto. Interessante que essa promessa de perseguições recai somente sobre aqueles que decidiram, como propósito de vida, seguir a Cristo. Isso mostra que aqueles que, embora digam estar em Cristo, embora digam estar no cristianismo, mas não vivem piedosamente em Cristo, não vivem uma vida separada para Cristo, obviamente que essas pessoas não sofrerão perseguições. É por isso que nós entendemos que seguir a Cristo, irmãos, obedecer a palavra do Senhor, nos faz diretamente inimigos desse sistema mundano que nós vemos hoje. É difícil você encontrar uma igreja, né, uma denominação, um grupo religioso que de fato segue piedosamente a Cristo, irmão, e não sofrer perseguições. Esse apadrinhamento, esse alinhamento, muitas vezes, que algumas denominações têm com a cultura ou com o desejo de copiar o mundo para que tenha amizade e relacionamento, seja amiguinhos do mundo, do sistema organizado contra Deus, sejam aparelhados com ele, na verdade vai na contramão dos princípios da palavra de Deus. Vai na contramão daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia mostra nitidamente, se nós queremos viver uma vida piedosa, uma vida santa, irrepreensível, seguindo piamente a Cristo, nós sofreremos perseguições. Amém, queridos? Sofrer pela causa do Evangelho é motivo claro de glorificar a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, Pedro diz isso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, glorificado seja o nome do Senhor. Isso é, na verdade, o que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Se nós decidimos seguir a Cristo piedosamente, vamos sofrer sanções, vamos sofrer perseguições, vamos ser desprezados, vamos ser tratados com desdém por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? E aí o nosso autor ainda pontua as características dos enganadores. Ele cita aqui no versículo de número 13. Versículo de número 13.
Olha o que Paulo diz: mas os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então veja, o termo usado por Paulo aqui, enganadores, ou impostores, é o termo grego goês, uma palavra que aparece 9 vezes no Novo Testamento e nenhuma vez na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiros, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Paulo está falando aqui não é de pessoas de perseguições externas. Paulo está falando de coisas internas, irmãos. Surgirão no nosso meio impostores, charlatões, homens gananciosos, avarentos, cujo Deus é o ventre, cuja busca única é financeira e não pregar o genuíno evangelho. Surgirão no nosso meio isso. E Paulo fala aqui que haverá esses embusteiros, esses impostores, feiticeiros, charlatões. É o que a gente vê aí, irmãos. Tem pregadores que parecem feiticeiro, irmãos. Está toda hora revelando CPF, revelando o nome do pai, da mãe, do filho, do tio, do primo, nome disso, daquilo, fazendo adivinhações. Não, não é revelação, é fazendo adivinhações. São feiticeiros. Eles praguejam quem vai na contramão deles. Eles praguejam quem, porventura, se levanta e mostra que eles estão errados, porque eles são feiticeiros. Eles amaldiçoam, irmãos, quem contraria eles. Então nós temos hoje charlatões, nós temos hoje feiticeiros, nós temos embusteiros, impostores, encantador. E Paulo denuncia todo este grupo aí que estão dentro, inclusive, dentro da religião, está dentro do cristianismo, irmãos, querendo corromper o genuíno evangelho. Isso indica que o apóstolo está se referindo aqui a ensinadores e doutrinadores de mentiras, falsos mestres, e nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles deve ter, ou nenhum deles tiveram um futuro promissor. Você vê que no Antigo Testamento todos eles se deram mal, no Novo Testamento não será diferente, na atualidade não será diferente. Eles serão um dia cobrados duramente por essas atitudes erradas e heréticas que eles pregam e que eles vivem. O nosso autor ainda usa aqui na sinopse do ponto 1, a perseverança na fé é fundamental diante das heresias, ok? E agora, irmãos, caminhando aqui para o nosso segundo ponto, e eu gastei mais tempo aqui no primeiro por achar e entender que é muito importante que você esteja bem profundo aqui nesse ponto 1. No ponto 2, ele diz assim, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Aqui está tranquilo, irmãos. Timóteo aprendeu as Sagradas Letras da sua avó, da sua mãe e, consequentemente, também do apóstolo Paulo, que foi o seu discipulador. Então veja, no versículo 14, de quem, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Então veja, ele aprendeu de quem? Da sua avó, que era a sua avó e a sua mãe, que eram judias e que instruíram ele nas Sagradas Letras, provavelmente nos escritos do Antigo Testamento. Ele também é discipulado por Paulo. Então você vê que as Sagradas Letras aqui é uma referência aí às Escrituras Sagradas, na qual o jovem Timóteo foi ensinado. No segundo subponto, nós temos permanecendo firme nas Sagradas Letras. Paulo orienta que Timóteo esteja firme nestas Sagradas Letras da qual ele aprendeu. Versículo de número 15, que diz assim, e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação na fé, pela salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que Timóteo ele deve permanecer firme nas Sagradas Letras. Timóteo é exortado a permanecer naquilo que aprendeu. E aí nós temos aqui que ele estava inteirado, ele deveria fazer isso por duas principais razões. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido, aprendeu de pessoas confiáveis, sua avó, sua mãe e também do apóstolo Paulo. Segundo, porque as Sagradas Letras aqui, os escritos sagrados, a Bíblia, a quem a sua avó, a sua mãe e Paulo haviam instruído, é extremamente confiável. Então aprendemos com isso, irmãos, a importância da educação cristã dos filhos, dos pais, da igreja.
É importante os pais ensinar os filhos no caminho que devem andar para que quando crescer não venha se desviar dele. Nós devemos praticar o que diz lá a palavra em Deuteronômio, capítulo 6, que mostra para nós que nós devemos ensinar os nossos filhos deitado, em pé, andando, levantando, em todo tempo, em toda hora. É importante nós estarmos instruindo nossos filhos na poderosa palavra de Deus. A Bíblia, ela é divinamente inspirada, irmãos. Também aponta o nosso autor, a Bíblia é divinamente inspirada, conforme nós temos aqui no versículo de número 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqui nós temos os 4 propósitos pelos quais a palavra de Deus, ela também nos orienta, né? A palavra peneutos, que é a palavra inspirada por Deus, ou seja, divinamente inspirada, vem aí da palavra grega theos, que é Deus, pneu, que é respirar ou soprar. Então significa dizer que a palavra de Deus ela foi soprada, ela foi inspirada por Deus aos seus escritores, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a escritura ela é inspirada, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas pastor, quando Paulo citou isso, não havia ainda o Novo Testamento. Mas você percebe que Paulo faz essa referência a toda a escritura, ou seja, vamos pontuar que seja somente o Antigo Testamento, mas você vê, por exemplo, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, Pedro chamando os escritos de Paulo de inspirado. Portanto, se Pedro chama os escritos de Paulo de inspirado, logo as cartas paulinas, elas são inspiradas. E inclusive Pedro chama de escritura. Então, quando Paulo diz toda a escritura inspirada, e Pedro chama as cartas de Paulo de inspirada, logo está falando que toda a Bíblia ela é inspirada, ok? E nós temos então diversas provas, diversas evidências que mostram, não é, para a autoridade aí da palavra de Deus. Então nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa de inspirada por Deus, somente a Bíblia Sagrada. A sinopse do ponto 2 diz: quem aprende a palavra de Deus persevera e permanece na verdade. E caminhando aqui para o nosso último ponto, que diz assim: tendo as escrituras como fundamento, né? Tendo as escrituras como fundamento, nós temos a autoridade apostólica, que eu já falei aqui, certo? De que os escritos de Paulo ele é inspirado, por essa razão, Pedro chama esse livro de inspirados. Você vê então que o próprio Paulo faz menção aos evangelhos de Lucas e de Mateus, dizendo que todo trabalhador é digno do seu salário, apontando para os textos de Mateus e de Lucas como livros inspirados. Nós temos os escritos de Pedro, lá em 2 Pedro 3, 15 e 16, e também o versículo 21, apontando que os escritos de Paulo são inspirados. Nós temos a abrangência dessa inspiração, tanto o Antigo como o Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, são inspirados. Então, toda a escritura é inspirada, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, mas aí abrangente a todos os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. Como Pedro mesmo fala, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 2. Amém, queridos? E aí, por fim, o manual de Deus. A Bíblia é o nosso manual. Ela nos ensina, ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, como a gente vê no versículo de número 16 e no verso 17, aponta que ela nos prepara para toda boa obra. Amém, queridos? Eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais, né, com esta instrução, com esta palavra, para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Eu apressei um pouquinho aqui no final, tendo visto que está bem mais claro, mais objetivo, mas eu creio que você entendeu e compreendeu aqui a nossa lição de hoje, tá bom? A sinopse do ponto 3 diz assim: toda a palavra de Deus é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade porque ela é de Deus e é regra fundamental para a nossa vida. Amém? Quero encerrar com esta frase: o verdadeiro cristão orienta a sua vida não por ideias, não por filosofias, não por ciências ou profecias humanas, mas exclusivamente pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, né, de você nos acompanhar até aqui e aprender mais essa verdade para a glória de Deus, tá bom?
Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho de você ter ficado conosco até aqui e aprendido um pouco mais da poderosa palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo, no caso, na próxima aula, já estaremos, na verdade, no nosso próximo trimestre, no nosso segundo trimestre da nossa escola bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus.